Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E neste vídeo vamos falar se Malcom pode vir de graça para o Corinthians, mesmo tendo contrato com o Al Hilal até 2027. Tem uma estratégia por trás dessa possível contratação e vou te falar neste vídeo. Corinthians negocia também com o lateral português David Pastor. Vamos falar também neste vídeo aqui. E é lógico que também não podemos deixar de pontuar para vocês que Garro tem nova proposta também. E essa é muito mais perigosa que a proposta do Flamengo. Vou falar para vocês muito mais sobre Corinthians. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, vamos iniciar esse vídeo aqui então falando sobre Rodrigo Garro, tá? Trouxe no vídeo anterior que o Flamengo está interessado na contratação do meio-campista, já que o Gerson já está vendido para o Zenit da Rússia, tá? E o Flamengo está no mercado buscando um grande meia. Porém, chegou informações para mim hoje que ainda o Garro recebeu proposta do Oriente Médio, da Arábia Saudita, tá, fiel? Aí que sim, seria para nós corintianos uma proposta mais perigosa, porque quando eles vêm para contratar, eles não vêm para perder tempo, porque lá o dinheiro para eles, a economia, vamos dizer assim, é muito melhor do que do Brasil, né? Os árabes lá têm muita grana e geralmente no futebol, né? Vamos falar de futebol, a Arábia, o que ela oferece de proposta para os jogadores, o que ela oferece em condições salariais e propostas para os clubes, geralmente eles já chegam para tirar mesmo o jogador dos seus clubes. Então, vão chegar, ainda a proposta não pode ser oficializada porque o mercado da bola está fechado, mas a partir do mês que vem já pode aí fazer propostas em caráter oficial e o Rodrigo Garro segue na mira do Oriente Médio e também aí da Rússia e também da Europa, tá, fiel? Então, alguns clubes da Europa também já manifestaram algum interesse, mas as principais, vamos dizer assim, chances do Rodrigo Garro sair, na minha opinião, hoje é por Oriente Médio, né? Existe a questão do Flamengo, mas existe também aquela questão do elo, né, entre Corinthians, por ter jogado no Corinthians. Não sei se o Rodrigo Garro teria aí muita paz indo para o Flamengo, apesar que tem todos os motivos do mundo para fazer uma possível transferência, já que uma vez o Corinthians vive uma guerra política que estão deixando todos os jogadores desconfortáveis, né? Salário está em dia, direito à imagem em dia, só que o Garro tem muito mais, vamos dizer assim, coisas para reclamar, principalmente em questões salariais, do que outros jogadores, porque o Garro ele é considerado o titular desse time, o Garro ele é considerado o jogador mais importante desse time, o Garro hoje, na minha humilde opinião, é o melhor meio ofensivo que tem no Brasil e ganha 800 mil reais, enquanto o Romero ganha 1 milhão e 200, enquanto o Yuri ganha 2 milhões, o Memphis nem se fala, mas é a patrocinadora Master que paga. O Pedro Raul, quando estava no Corinthians, ganhava mais que o Garro por muito tempo, até antes de aumentar o salário do Garro. O Coronado é banco de reservas e ganha 2 milhões e o Garro continua ganhando 800 mil. Então a chance do Garro sair do Corinthians é grande porque o Garro entende que é uma falta de consideração com o Corinthians para com o jogador, porque ele é o melhor jogador e ganha 800 mil e tem jogadores piores aí que não ganham, né? Então realmente vive uma situação bastante delicada. Existe uma chance do Garro ficar corintianeiro? É isso que nós queremos saber. Eu acredito que sim, só que eu já estou dando uma opinião, mas eu acredito que sim, porque ele quer reciprocidade, ele quer, porque ele não faz questões de jogar, ele jogou com o joelho lá fudido nas finais contra o Palmeiras, ele tomou infiltração, só não conseguiu jogar o segundo jogo, mas jogou contra o Santos no sacrifício, que inclusive fez golaço, jogou as partidas mais importantes do Corinthians com infiltração no joelho, para poder classificar o Corinthians, dar uma melhor colocação para o Corinthians, fazer esse Corinthians chegar na final, né, diante do Palmeiras, e aí o cara sendo o melhor jogador, não só pelo que ele jogou com infiltração, mas o que ele fez lá para trás, teria no mínimo aí a condição de ganhar um salário maior do que 800 mil reais, tá? Na minha humilde opinião, também volta a ser opinião, quero saber também a opinião de vocês, inclusive respondi todos os comentários ontem, fiquem à vontade para comentar. Aqui eu não me permito que você fique no vácuo, é que o Corinthians deveria chamar o Rodrigo Garro e oferecer um salário para ele de 2 milhões de reais, renova por mais um ano
e oferta 2 milhões de reais pro Garro. Aí sim há uma condição do jogador ficar no Corinthians, tá? Mesmo tendo uma proposta maior da Arábia Saudita ou da Rússia ou da onde quer que seja, do Flamengo, enfim. Corinthians tem condições de permanecer com o melhor meio ofensivo do Brasil. Basta chegar no jogador e fazer uma oferta de um salário melhor. A grande questão que temos aqui é, será que essa diretoria quer fazer isso? Será que ela quer permanecer com o Rodrigo Garro ou será que ela quer fazer dinheiro para pôr dinheiro no caixa do Corinthians? Essa também é outra pergunta de $1 milhão que a gente não sabe, tá? Vamos aguardar. E vai existir a proposta do Oriente Médio, tá, Fiel? Estou trazendo essa informação exclusiva para vocês, que o Oriente Médio aí, Arábia Saudita, vem, não sei qual clube, vem babando em cima do Rodrigo Garro. Eu não estou dando uma opinião para vocês, estou dando que houve já uma manifestação que eles pretendem fazer uma proposta em caráter oficial para o Rodrigo Garro. Já começam assim, para o clube já entender o que é proposta, de repente o Corinthians já tem em mãos já a proposta com os números, os valores que ofertaram para Rodrigo Garro. Fiel, o mercado da bola abre mês que vem, então os clubes já procuram seus empresários, já procuram o clube que pertence ao jogador, já para começar a realizar propostas já. Não é oficial, não pode fazer uma proposta oficial para tirar o jogador com o mercado fechado, mas as propostas já existem. Ó, eu pago tanto, eu oferto tanto, e a proposta para o Rodrigo Garro existe da Arábia Saudita. É questão de tempo para mim saber aqui o clube e os valores para passar para vocês. Combinado, Fiel? Então comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto, tudo bem? E vamos seguir aqui para a próxima informação. Hoje a gente vai falar aqui só sobre o mercado da bola, tá? Que o Corinthians iniciou negociações, tá, Fiel? O Corinthians iniciou negociações com o lateral David Pastor, que pertence ao time de Portugal, Farense, acho que é Farense o nome do clube, lateral direito, que chega para ser reserva do Mateuzinho, porém com grande chance de brigar pela titularidade. Óbvio que o campeonato lá é um campeonato mais frágil, é um campeonato de menos expressão comparado ao futebol do Brasil, tá? Mas, corintianeiro, por que o Corinthians está negociando com este lateral, sendo que o Corinthians estava para anunciar o lateral do São Paulo, né, o Igor Vinícius? Por questões muito simples, Fiel. O nome não caiu na graça da torcida, teve uma repercussão muito negativa, porém não está descartado a contratação do lateral Igor Vinícius, tá? Até porque o Corinthians está em negociação com esse lateral, que é de Portugal, porém ainda não temos uma identificação se está avançado, se não está avançado, ou se vai ter negociação ou não. O Corinthians tenta a negociação. Se não der certo, o Corinthians pode voltar a insistir na contratação do Igor Vinícius. Ou de repente, se o Corinthians assustar com os valores lá e os valores não coincidirem com aquilo que é possível para o Corinthians contratar, financeiramente falando, o Corinthians pode fechar também com o Igor Vinícius. Pode ser que anuncie a qualquer momento. Vai depender também de como estão essas negociações lá em Portugal, quais os valores pedidos, tá, Fiel? Mas o que eu tenho para trazer para vocês de concreto é que o Corinthians está em negociação com o lateral. O que é essa negociação, corintianeiro? Você topa vir jogar no Brasil? Cabe negociação? Quais são os valores que você pede para vir jogar no Brasil, para vir atuar aqui? Corinthians aí que já tentou um lateral português uma vez, um lateral esquerdo, né, Fiel? Esqueci até o nome dele, não deu muito certo. Porém, esse lateral ele tem lá, eu acho que 27, 28 jogos como titular, balançou a rede 2 vezes, quer dizer, deu 2 assistências e não fez nenhum gol, tá? Até porque lateral não tem que fazer gol. Só que 2 assistências também é um número bem baixo, tá? Só que é um lateral com características bem positivas ofensivas, tá? Ele também não peca na marcação, mas apoia bastante o ataque. É um lateral bastante ofensivo e está na mira do Corinthians, e o Corinthians está negociando com este lateral. Enfim, acredito que essa negociação ela repercutiu e o Corinthians foi atrás por questões do Igor Vinícius, que não estava apresentando um bom futebol no São Paulo, caiu aí com o Zubeldia, o jogador nem sequer é relacionado para as partidas. E detalhe importante, a repercussão que teve com a torcida do Corinthians e com todo mundo nas redes sociais, uma repercussão bastante negativa, porque é um lateral que não está sendo utilizado. Mas a grande questão é que ele viria para ser o lateral reserva, né, Fiel? Ele viria para cobrir aí a posição do Léo Maná, que vai ser emprestado, vai ser negociado, não tem condições nenhuma de ser lateral do Corinthians.
e ele viria para o banco de reservas. Mas mesmo assim, a repercussão ela foi enorme, né? Enorme pelo lado negativo. Então, obviamente, que o Corinthians já está procurando outras opções e este lateral, ele é a opção sim no Corinthians, tá, fiel? Quero que vocês comentem porque eu quero saber muito a opinião de vocês referente a este lateral. O que vocês acham, se vocês já viram jogar. Eu nunca vi jogar esse lateral. A única coisa que tem para trazer para vocês de concreto é que existe uma negociação. Porém, os valores também não devem ser valores muito altos, né, fiel? Comparado aí a outros grandes laterais. É um jogador que está num clube desconhecido de Portugal. Eu nem sei se esse clube é da segunda divisão ou não, vou deixar nos comentários aí para vocês, mas não deve ser valores muito altos, tá? Então comentem porque eu quero saber sua opinião e vamos falar aqui agora referente a Malcom, tá, fiel? Mas por que, corintianeiro, Malcom? Ah, também tem outro detalhe, tá? Vou falar também, desculpa, já estava esquecendo, vou falar para vocês também sobre Elinho, que tá no Toluca do México, tá? Então aguenta aí, porque temos muitas informações para vocês neste vídeo. Por isso que eu reforço a importância de você deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal. É de grande importância, tá, fiel? De grande importância mesmo que você deixe o seu like e que você se inscreva, porque aqui trazemos uma notícia atrás da outra, sem piadinha, sem blá blá blá, sem brincadeirinha, informações sérias, tá? Porque qual é a situação do Malcom hoje, tá, fiel? O Malcom que já foi cogitado no Corinthians, aí depois esfriou e voltou a esquentar de novo. Mas por quê? O Malcom tem contrato com o Al Hilal até 2027, tá? Até dezembro de 2027. Em outras palavras, o Corinthians não tem condições nenhuma, repito, o Corinthians não tem condições nenhuma de chegar e arcar com a multa rescisória para contratar o jogador, já que o jogador também já demonstrou interesse em retornar ao Corinthians. Só que tem um grande detalhe, uma estratégia por trás dessa possível negociação. O mercado árabe abre no dia 18/7, tá, fiel? Lá abre a janela para contratações do mercado árabe. E acontece que o número de estrangeiros que está no Al Hilal já está no teto. Então, para eles contratar, eles têm que dispensar, porque a maioria, lógico, vai ser estrangeiro, tá? O que acontece nessa situação? O Malcom é um jogador que está sobrando. Porque o Malcom não é titular absoluto, entra alguns jogos e tem grande chance de ser dispensado pelo número de estrangeiros que tem. Ou emprestado, tá, fiel? Então existe a possibilidade de empréstimo ou existe a possibilidade de o Malcom conseguir uma rescisão contratual amigável com o clube, tá? Já que lá os caras são podres de rico, não vão dar bola aí por uns milhões a mais. O Malcom tem, vamos dizer assim, o Malcom tem um bom relacionamento com o clube, sempre participa de jogos, nunca faltou a jogos, nunca deu miguezinho em jogos, sempre jogou, sempre esteve à disposição do clube. Então, obviamente, que o Malcom pode conseguir uma rescisão contratual amigável. Mas dinheiro é dinheiro também, tá, fiel? Então, ele pode, mesmo que não consiga essa rescisão, ele pode ser emprestado aí praticamente de graça, já que o clube vai precisar dessa vaga do Malcom para contratar jogadores, tá? Então existe a possibilidade do Malcom exigir, mesmo que chegue outras propostas mais vantajosas, o Malcom falar, olha, eu quero ir pro Corinthians, já que vai me emprestar, eu quero ir pro Corinthians, e o Malcom vir aqui no Corinthians como obrigação de compra ou independente que venha reforçar o Corinthians, já que o Malcom disse uma vez que quer encerrar sua carreira no Corinthians, tá? Então eu acho bem-vindo uma contratação do Malcom, apesar que não tem nada avançado, tá, fiel? Não tem nada encaminhado, mas o Corinthians é informação, não é opinião. Já disse para vocês que eu não trabalho com opinião, eu dou minha opinião depois da informação, que o Corinthians tem a esperança de contratar o Malcom justamente por causa disso. E o Corinthians vai tentar um empréstimo do jogador por essa condição do Al Hilal, que o seu mercado lá vai abrir no dia 18/7, tá, fiel? Então existe a possibilidade de contratação, sim, do atacante Malcom. E eu quero saber o que vocês acham disso. Se vocês acham que o Corinthians deve insistir, se não, ou se o Malcom não é jogador para o Corinthians, como estão os números do Malcom lá na Arábia. Vou trazer para vocês no vídeo da tarde quais são os números de jogos, quantidade de gols, tudo certinho para vocês aí ter uma melhor ideia de como está a atual temporada do Malcom lá, tá? Fiel, eu vou ser bem sincero para vocês, eu acredito que o Malcom é uma baita contratação, é um jogador bastante rápido, um jogador que é filho do terrão e com certeza cairia muito bem aqui no Corinthians, já que há a possibilidade grande do Corinthians perder alguns atacantes. E vocês já viram os nossos atacantes reservas? Nossos atacantes reservas é o Héctor Hernandes, é o Thales Magno,
É o Romero? Então vocês acham que o Malcom vai vir a calhar ou não? Pelo menos é a pergunta que eu deixo para vocês. Na minha opinião, óbvio que será uma baita contratação e a chance existe, né, fiel? Com esse número de estrangeiros lá que está no teto, que está excedendo, a chance existe do Corinthians contratar o Malcom, tá? Só esperamos aí abrir a janela e ver se vai ser dispensado ou se vai ser emprestado, e com certeza o Corinthians é um dos favoritos a contratar o jogador pela relação que existe entre Corinthians e Malcom. Comentem porque eu quero saber sua opinião. E para encerrar esse vídeo sobre o Elinho, quero trazer para vocês que ainda também existe o interesse do Corinthians na contratação. A gente já trouxe muita informação sobre o Elinho, só que o Elinho não está descartado, tá, fiel? Quem diz que o Elinho está descartado está mentindo. O Elinho não está descartado. Há o interesse do Corinthians junto com o São Paulo, tá? Ex-clube do jogador também está interessado na contratação do Elinho, aí tentando um empréstimo com o Toluca do México, tá? Então não está nada descartada a situação do Elinho ser jogador do Corinthians ou quem sabe voltar para o Brasil e ir para São Paulo, né? Esperamos que venha para o Corinthians. É um jogador lá que tem 20 e poucos jogos, tem 4 gols, se eu não me engano, 5 ou 6 assistências, não vive a melhor fase do mundo, o Elinho, aliás, não vive uma fase boa, é reserva, não está sendo bem aproveitado e existe a chance de empréstimo, tá? O clube já sinalizou que, obviamente, que prefere a venda do jogador. Se eu não me engano, eles adquiriram o Elinho aí por 14 milhões de reais, 15 milhões, algo assim. É lógico que existe o interesse na venda do jogador, do que você emprestar. Só que se não parecer negócio, porque o jogador não vive uma boa fase. Quando o jogador não vive uma boa fase, geralmente começa a aparecer bastante negócios por empréstimo, porque se o jogador vive uma boa fase, você tem mais chance de vender. Como que alguém vai comprar um jogador avaliado em 15 milhões de reais, sendo que o jogador não vive uma fase boa, não consegue performar lá no México, tá? Então, mesmo eles vão esperar no máximo possível, é assim que funciona, tá, fiel? Se não chegar proposta pelo jogador, aí sim vão pensar aí em começar a emprestar o jogador, e o Corinthians é candidato juntamente com outros clubes, é claro, mas quem sabe o Corinthians, pela sua grandeza, pela sua torcida, atrai muitos jogadores querem jogar no Corinthians, e por mais que o Corinthians passe por uma crise política, existe a possibilidade sim, que o Corinthians está com salários em dia, direitos de imagem em dia, existe a possibilidade sim de uma possível contratação. Para resumir, quero trazer para vocês que o Elinho não está descartado no Corinthians. Tá bom, fiel? Então de tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês, com mais informações sobre o mercado da bola. Agora é o momento sobre o mercado da bola, tá, fiel? Já que o mercado está próximo de abrir e os clubes já começarem a se reforçar, lógico que vamos trazer mais informações para vocês aqui no vídeo da tarde às 6 horas. Espero todo mundo aqui. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!